o Xabi Alonso está fazendo com o Real Madrid? No começo da temporada foram 13 vitórias em 14 jogos, mas mesmo assim não dá pra dizer que as atuações eram tão absurdas assim. Porém, depois da grande vitória do El Clásico contra o Barcelona, o clube já acumula alguns resultados e desempenhos questionáveis. Nos últimos 8 jogos são 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Perdeu a vantagem e liderança da La Liga, e pior, os problemas internos já mostraram que tem jogadores do elenco que não estão em sintonia com o treinador, em um vestiário que parece um pouco dividido. Junto a isso, parece que não houve uma evolução e sim um time que caiu de rendimento, e a cada dia mais a saída do Xabi é uma possibilidade maior. Mas será que dá pra culpar só ele? Quais são os problemas em cada setor do Real Madrid? Vamos tentar entender juntos nesse vídeo. Olha, se você tá acompanhando o canal nos últimos vídeos, você deve ter notado que eu tô focando mais no futebol brasileiro, até porque a gente tá na reta final, mas eu não esqueci do futebol europeu. E eu, aos poucos, fui reunindo coisas pra tentar entender o que tá acontecendo com o Real Madrid, até porque é muito problema. É o Vini com um dilema se renova ou não, mas que em campo não tem demonstrado nada. É um sistema defensivo muito falho. Dá pra falar também do Endrick, que não é utilizado, e tudo isso e mais um pouco levam ao questionamento de uma pessoa: o Xabi Alonso. O Real foi vaiado, não foi esse jogo contra o City que colocou o time em crise, mas é mais uma derrota. Começou ganhando com o gol do Rodrigo, que fez sim uma bela partida. Mas o City virou, teve pênalti que vamos combinar que foi infantil do Rudiger. O Haaland marcou mais um gol em Champions e o City foi superior ao Real durante a maior parte do jogo, sendo essa a segunda derrota seguida em casa do maior time do mundo, com várias críticas aos jogadores. E um time que sem Mbappé claramente não tá funcionando tanto. Ou melhor, tá começando a depender muito dele. A Mbappé dependência é real. Se ele não marca, como foi com o Celta, o time perde. E se ele não joga, como foi contra o City, também. Então vamos por partes. Primeiro eu vou tentar tirar o Xabi de lado para tentar focar individualmente em cada setor do Real Madrid para ver se a gente consegue identificar alguma coisa. Começando pelo gol, curiosamente aqui não tem nem o que falar. O Courtois é para mim o melhor goleiro do mundo, salva o Real Madrid ano após ano, e você pode até argumentar que talvez ele não saia tão bem com os pés assim, mas o último a ser criticado é ele. Movendo para o setor defensivo, já dá para dizer que é um problema crônico, porque tem algo errado. Não é de agora nem do ano passado, a linha defensiva do Real Madrid muda jogo após jogo por problemas físicos. E se for falar de Alaba, é um jogador que já não tem mais o porquê estar no Real Madrid, porque ele não joga. E o Militão, que pelo menos enquanto esteve em campo nessa temporada jogou, ele sim traz um balanço defensivo para esse time, e dá para notar que a ausência dele faz muita falta. Mas mais uma vez, ficar fora por um longo período, infelizmente, é difícil contar com ele. Pelo menos nessa dá para defender o Xabi Alonso, até porque ele tem Arnold e Carvajal também que vão e voltam do DM. E ele tem que usar o Asensio na zaga, que vamos combinar, é bem fraco. O Valverde também é outro que sempre tem precisado ser deslocado para lateral, onde ele tem características boas, só que mesmo no meio campo, a temporada dele não é boa, pelo menos abaixo da última. Além disso, ele é o capitão desse time e em lideranças, como disse o Benzema recentemente, parece que o Real Madrid tá faltando nisso, e é uma coisa importante a se ressaltar. Voltando para os zagueiros, o Rudiger já não encanta mais como antes, cada vez mais agressivo, e fez um pênalti bobo nesse jogo contra o City. O Carreiras não é mau jogador e na esquerda até faz sua parte desde que chegou, só que mais um ano, o principal zagueiro do setor defensivo do Real Madrid tá machucado, e sem ele, o elenco sofre. Minha opinião, é muito mais fácil o Real tomar um gol do que fazer, porque esse é o ponto mais desorganizado desse time, e muitas vezes não é necessário tanto pra marcar nessa defesa. Ok, agora saindo da parte defensiva, vamos pro meio campo, onde eu tenho algumas opiniões diferentes. Vocês vão ver que aqui o que eu analisei é a parte tática, enquanto na frente também tem muito da questão do ego, e a gente vai chegar lá. Quando o Bellingham tava fora e o Arda Güler tava jogando mais como um 10, o time funcionou melhor. Tanto que desde a volta do Bellingham, o desempenho do Real cai muito. O que é difícil de explicar, até porque um jogador do tamanho e qualidade do Bellingham não deveria ser um problema, mas o Xabi Alonso ainda não conseguiu encaixar ele. E pô, eu vi um print que ele era o Zidane dos Joelintons. Eu não acho que seja pra tanto, mas eu achei engraçado. O posicionamento dele pra jogar mais como um 10 fez com que o Arda Güler ficasse mais perdido, e assim os dois não encaixaram tanto juntos. Tanto que o Arda foi quem mais se entendeu com o Mbappé no começo da temporada, e o Bellingham, que em teoria deveria ser um jogador na função de um camisa 8, por vezes acaba confundindo isso e deixando isso pro Güler, o que minou ele de forma que os números são claros, apesar de que ele em jogo grande também tem sofrido bastante. Isso quer dizer que os dois não podem jogar junto? Claro que não, mas aqui eu acho que é ajuste do técnico. E fica o debate, aonde será que o Bellingham vai ser mais efetivo? Porque ele não tem jogado tanto assim e ele é bom perto da área, ele consegue ser um jogador mais defensivo. Agora, nessa temporada, talvez pra funcionar tem que ser diferente. Aí o Camavinga agora tá machucado, então não vou me aprofundar tanto sobre ele. E o Tchouaméni, eu acho que ele oscila. Ainda acho que pode se extrair mais dele. Talvez se o Real agora monta uma dupla de volantes, ele e o Bellingham com o Arda de 10, talvez isso funcione.
Pronto, deu pra falar de alguns problemas pontuais aqui e ali, sem me aprofundar muito, mas agora a gente chega na parte ofensiva, que além dos problemas em campo, tem o extra-campo e, incrivelmente, o mais fácil dessa vez de falar é do Mbappé. Até porque, por muitas vezes, ele tem a atuação de melhor do mundo. Decide ao clássico, faz 4 gols em rodada de Champions e é o mais constante do Real Madrid esse ano e também no ano passado. Já são 25 gols em 21 jogos. Criticar esse cara não teria lógica. Brahim é inconsistente, mas tanto o ano enquanto esteve em campo foi muito importante na pressão, mas é muito jovem para ser tratado como solução como tem sido, sendo que ele acabou ganhando muitos minutos à frente de jogadores, em teoria, mais prontos. E assim a gente chega no trio Endrick, que é um cenário diferente, e principalmente Rodrigo e Vini Júnior. O Endrick é mais um daqueles problemas central do Xabi Alonso, até porque não tem justificativa pro Gonçalo Garcia ter chance antes dele. Quando ele entrou no jogo do City, em 10 minutos criou mais, e quando teve chance no jogo contra o Valência, foi dinâmico. Agora, ele tem 2 jogos na temporada e nem 30 minutos em campo. Não parece que ele tá no final da fila, e sim que ele nem tá na fila. E o próprio Gonçalo Garcia é um jogador bem do mediano e tem rumor que ele pode sair pro Stuttgart, então não sei se isso vai mudar. De qualquer forma, pro Endrick ser emprestado pro Lyon compensa muito, porque ser reserva do Mbappé, pensando que ele pode ser um candidato à vaga na Copa em praticamente 6 meses... E pô, é inacreditável, ele entrou só 10 minutos contra o City, mas no lugar do centroavante mesmo, quem entrou foi o Arda Güler minutos antes. Isso não faz nenhum sentido. Agora presta atenção, o Rodrigo é o mais difícil e é uma incógnita pra mim. Olha o gol que ele fez contra o City, e o primeiro tempo como um todo, onde ele foi muito bem. Talvez junto do Carreiras, um dos melhores do Real, e não é à toa que o Guardiola gosta muito. Só que foram 32 jogos sem marcar. Verdade que muito desses jogos ele jogou menos do que deveria, mas é muito mais tempo sendo um coadjuvante do que um protagonista. E das 4 estrelas que em teoria era pra esse time ter, o Rodrigo é o mais apagado e não deveria. Isso incomoda. Ele tem sido 10 da seleção sem Neymar, sendo que ele vem a ser banco do Real Madrid. E pro nível dele, o holofote deveria ser maior, não dá pra ficar mais na promessa, não é tão jovem assim. Deixa aqui nos comentários o que você discorda e o que você concorda comigo, porque aí a gente continua esse debate. Mas sobre o Vini, eu já fiz um vídeo aqui no canal um tempo atrás falando que ele queria o mesmo salário do Cristiano Ronaldo, e isso continua em pauta. Ele é o ponto central dos problemas com o Xabi, mas ele também precisa merecer se ele quer um aumento de salário. Se o Rodrigo ficou mais de 30, o Vini já acumula 12 jogos em Madrid sem marcar. Um jogador que quer ganhar 30 milha por temporada não pode passar por isso. Realmente, no jogo contra o Barcelona ele era um dos melhores em campo e foi tirado assim como em outros jogos, o que é erro do Xabi Alonso. Agora, cada vez fazendo menos, performando menos e criando mais polêmica, fica difícil de defender. Se eu for tentar explicar na parte tática o porquê dessa queda, dá pra dizer que ele funciona mais jogando com um 9 mais de ofício, seja um Benzema que trabalhou muito bem junto dele em uma das suas melhores fases, e até na sua temporada de bola de ouro mesmo, até com o próprio Bellingham mais vezes como um falso 9, que faziam algumas movimentações que o Mbappé não faz, já que ele joga de 9, mas de um jeito diferente. O que não tem nem como reclamar, até porque mais de um gol por jogo. E nessa parte o Ancelotti também teve dificuldades. Se o Vini era o líder do Real, agora já não é mais, porque o Mbappé converte muito mais. E dá até pra comparar a situação dele extra-campo de problema com o treinador com a do Salah no Liverpool. A diferença é que no caso do Vini, desde a polêmica da renovação, ele vem sendo colocado em todos os jogos com bastante minutagem e não vem rendendo. O próprio Rodrigo na esquerda pode receber uma chance, render mais e deixar o Vinícius no banco. O que o Florentino Pérez vai fazer? Será que a gente tá vendo o fim do Vini no Real Madrid? Pronto, acho que eu citei a maioria dos jogadores, pelo menos os principais. De forma resumida, o Real tem uma defesa que não dá pra confiar, estrelas que não se encaixam, o que vem desde o Ancelotti, mas os jogos não tão bons também. O Real tá sim vivo em tudo, mas o desempenho não dá esperança, e isso tudo vai cair no Xabi Alonso e eu já vou falar sobre isso, porque agora eu vou parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. O roteiro desse vídeo ficou um pouco diferente, eu não sei se vai dar certo, mas você deixa aí nos comentários se você gosta desse tipo de análise. E aqui no canal vai ter as retrospectivas do futebol brasileiro de 2025 ainda e outros vídeos, então não perde essa chance e 2026 fica aqui comigo também. Agora voltando, o assunto é o Xabi Alonso. Não vou julgar ele como um pardal porque ele fez um baita de um trabalho no Leverkusen, mas é diferente trabalhar no Real Madrid e no Leverkusen. Na Alemanha, o nome Xabi Alonso por si só é gigante, em uma equipe que é o oposto do Real Madrid, sem muitas estrelas, com jogadores que compraram seu estilo de jogo. Lá o individual não necessariamente era tão primordial assim, o foco era mais coletivo, tanto que como ele fez aquele time jogar, e mesmo sendo inferior ao Bayern competir no mesmo nível, além óbvio da já idolatria e identificação, foi o que levou ele até Madrid. Então vamos recapitular, ele pega esse Real ao fim da temporada passada e faz um Super Mundial bem abaixo, marcado principalmente pela falta de ajuda defensiva de Mbappé e Vinícius Júnior, dois jogadores que seriam um pesadelo para encaixar juntos. Jogos não tão bons na fase de grupos, com escalações diferentes e reforços em relação ao fim da La Liga, terminando em uma derrota humilhante para o PSG por 4-0. Mas até aí também ele pegou o trem andando e não era nem o trabalho dele de fato.
o que importava mesmo era o ano seguinte. E a missão para esse ano de 2025-26 era a seguinte: fazer com o Mbappé, que sempre entrega seus 40 gols no ano, um time que funcionasse, encontrasse as pontas soltas na defesa e encaixasse o jogo das suas principais estrelas, tendo contra o seu maior rival um resultado mais positivo, até porque na temporada anterior perdeu todos os jogos. E assim ele inicia bem o ano com 6 vitórias seguidas na La Liga, um resultado questionável contra o Atlético em um segundo tempo muito bom do Julián Álvares, mas ali só aquela derrota, até quando chega o El Clássico contra o Barcelona. Um divisor de águas, porque como eu falei, o Real tinha perdido todos os jogos do ano anterior, então era muito importante esse aqui. Resultado final, 2-1. Mbappé muito bem, batendo marcas e artilheiro isolado da La Liga. Mas aquele jogo também foi muito bom do Vinícius, até que surge a grande polêmica. No minuto 72, ele tira o Vini, que sai de campo irritado, e escancara que a partir dali a gestão de elenco do Xabi seria questionada. E os jornais também pegaram pesado nisso, porque alguns disseram que o Vini pediu desculpas pra todos, menos pro técnico. E é importante ressaltar que o Real ganhava, mas ainda não jogava tudo o que podia aqui, e agora tudo desmorona. O que era ruim piora, e o que era bom também. Tem vitória contra o Valência por 4-0, que foi boa, mas depois disso, 3 empates seguidos na La Liga, perde pro Liverpool também na Champions, que tava em crise, vitória onde o Mbappé faz 4 gols Olympiacos e o Vini vai bem na Champions, mas não dá pra dizer que foi um jogo 100% bom, até porque tomou 3. E mais recentemente, além do jogo contra o City, toma 2 do Celta em casa e sai do campo vaiado. Inclusive, essa derrota do City impacta bem menos, porque contra o Celta foi bem pior. Falando de tabela, na época do jogo do Barcelona, o Real estava 5 pontos à frente dos culés, e menos de 10 rodadas depois, já está 4 pontos atrás. Agora na Champions já está quase saindo fora do top 8, sendo que nos 2 grandes jogos contra times ingleses, perdeu. Isso sem contar que as 2 últimas derrotas do time foram no Santiago Bernabéu, em casa. E se você lembra do time do Ancelotti, por mais que tenha feito um último ano ruim, um dos grandes méritos dele sempre foi o vestiário ser bom, só que com o Xabi é o oposto. Além de que o futebol vistoso do Leverkusen também nunca se mostrou, então não justifica. O que dizem as notícias é que o vestiário do Real Madrid está dividido. O The Athletic disse que há uma mistura de jogadores que não estão convencidos dos métodos de Xabi Alonso, enquanto outros o defendem. E a discussão pode ir até os jogadores diretamente, já que pela segunda vez com o segundo treinador, Mbappé, Vini e Bellingham juntos não se mostraram tão compatíveis. Há muita desordem. Cada jogador está travando a sua própria batalha. Foi o que disse o jornalista Julen Guerreiro e eu não poderia concordar mais. Se na Alemanha era mais fácil gerir um grupo em torno de uma ideia, no Real Madrid é muito mais complicado, até porque são jogadores em sua maioria já consagrados, e as notícias que se tem e que ficam explícitas dentro de campo é que a adaptação ou montagem de um esquema que funcione não tá aparente. Aí você une isso à pressão da torcida, ao Florentino, que não é um cara que vai segurar treinador, se precisar ele manda o Xabi embora. Os jogadores do Real Madrid, Rodrigo, Bellingham, Tchouaméni, até defenderam o técnico depois do jogo do City, mas o que parece é que realmente o vestiário não tá 100% fechado com ele, e se continuar assim, o Florentino tende a demitir. Pelo que se fala é sobre uma possível saída dependendo do resultado dos próximos 3 jogos, e que caso acontecesse os alvos seriam nomes como Klopp ou uma volta do Zidane. Pra mim, os dois parecem bem improváveis e apostar no Xabi um pouco mais parece que vai ser o caminho. Até porque o mercado não tá favorecendo tanto, não tem tanto treinador livre assim. Até no próprio Liverpool, se o slot sair, quem é o mais cotado pode ser até o Xabi Alonso se ele sair aqui. Agora sobre o Vinícius, toda essa parada de renovação pode ser um problema pra ele, porque se ele teimar muito, ele vai acabar saindo. Talvez possa ser a solução também, trazer o Mbappé pra esquerda ou adaptar um time sem mais dessa estrela. Só que um jogador com a história do Vini no clube sair dessa forma não é tão simples, e entre ele e o Xabi fica a dúvida, porque os créditos do treinador estão acabando. A saga Rodrigo também é difícil, encontrar um equilíbrio defensivo mais difícil ainda, talvez precise de reforços, e o que era para ser um encaixe que o Ancelotti não conseguiu fazer com a adição do Mbappé, até aqui mostra uma substituição que está perdida. E o Mbappé, que segue marcando gols apesar da fase do time, não pode ser único. Qual será que é a resposta? Será que é o fim da linha pro Xabi Alonso? Será que ainda dá? Eu não sei. No final das contas, a temporada do Real Madrid até aqui é caótica. E se falar de uma crise no maior clube do mundo, tem que ser algo realmente grande. Dessa vez, realmente é. Os problemas dos merengues vão muito além do dentro do campo. Passam por jogadores que precisam se readaptar ou ser mais aproveitados, e outros que têm que ter seu problema resolvido, porque senão é melhor que saiam. Pode ser que algumas coisas melhorem quando alguns lesionados voltarem, mas não dá pra saber se o treinador vai estar lá pra continuar essa história, até porque a credibilidade do Xabi tá em xeque. Acabou que no final, desde a chegada do Mbappé e agora do Alonso, o time que em teoria deveria melhorar ficou mais perdido e mais difícil de ser armado em campo, já que além de muitas estrelas com funções parecidas, os jogadores não entendem o sistema de jogo do treinador, e a partir do momento que isso não é comprado, tudo fica mais difícil. Resta ver o que vai acontecer com cada um desses personagens, se vai haver mudanças ou não, porque se continuar assim, os problemas em Madrid só tendem a piorar, e o ano de 2026 vai começar em crise.